Muito boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que a gente retorna a esta casa. Sempre uma bela casa, a casa cheia. Todo mundo recebendo semente diária? Sim. Para quem não conhece ainda, as sementes diárias são mensagens curtinhas, de até 30 segundos, que nós escrevemos sob orientação do benfeitor, mensagens de positividade e que lançamos todas as manhãs com o objetivo de que a pessoa tenha acesso a uma mensagem de positividade. Uma manhã que começa positiva tem tudo para ser um dia melhor. Aqueles que não recebem, que queiram receber, é só ao final, tem ali naquela bancada e tem aqui comigo, só colocar aqui o primeiro nome e o telefone que a gente inclui na lista de transmissão WhatsApp e passa a receber sementes diárias. Como falamos, tema para esta noite, mediunidade. Lá no Evangelho de João 14, encontramos uma afirmativa do Mestre quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. E logo um pouquinho adiante, em João 16, ele faz uma outra afirmação. Muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Quando assim o for, o Espírito de verdade retornará, apresentando o Consolador prometido pelo meu Pai, que vos revelará novas verdades e confirmará tantas outras mais. O Consolador prometido, o Espiritismo, que só veio a se cumprir em meados do século XIX, quando o próprio Espírito de verdade, comandando uma pleiade de espíritos da mais alta hierarquia, abre os canais mediúnicos, os fenômenos mediúnicos em todas as regiões do planeta. Até então, a mediunidade é algo que sempre existiu, mas de uma maneira mais contida. De lá para cá, num crescente exponencial. O advento do Espiritismo só foi possível através do mecanismo da mediunidade. Mas o que vem a ser mediunidade? Uma das definições que encontramos na obra O Consolador, obra de autoria espiritual de Emmanuel pelas mãos de Chico, obra de 1941, na sua questão 382, Emmanuel vem afirmar que a mediunidade são as luminosidades que seriam derramadas sobre toda a carne a partir do tempo do Consolador prometido, como prometera Jesus. E é o que se cumpriu. Continua Emmanuel, que a mediunidade é a melhor oportunidade de redenção que Deus oferece aos seus filhos misérrimos. A mediunidade é a melhor oportunidade de redenção que Deus oferece aos seus filhos misérrimos. Vamos entender isso. Hoje, já sabemos que estamos nesse planeta de provas e expiações com o objetivo da evolução. Evoluir é transformar as nossas falhas, os nossos erros, em virtudes. E só existe uma maneira de corrigir os erros. Nós nos conscientizamos do erro, ou seja, é o momento do arrependimento verdadeiro, não é remorso. Lembra qual é a diferença de remorso para arrependimento? Remorso a gente sente na hora, mas daqui a pouco volta a fazer. Costumo dizer que o que eu faço na hora do almoço, todo dia eu vou preparar o prato. Preparo acima do que eu precisar, tem remorso. O dia que eu tiver arrependimento, nunca mais erro na medida. E a partir do momento em que nós nos arrependemos,
Nós queremos nos redimirmos dos erros. Só existe um caminho, através do serviço do bem, do servir ao próximo. Àquele que afetamos diretamente ou a outros. Fazemos isso no dia a dia, servindo ao nosso próximo sempre que temos a oportunidade. O médium, ele vem com a capacidade duplicada, porque ele tem a capacidade de servir aos encarnados e servir também a uma imensidade de desencarnados. Médium. Então, o que vem a ser médium? Em Espiritismo, buscamos as nossas explicações prioritariamente em Kardec. Espiritismo se aprende com Kardec, nas obras básicas. Por isso, recebem este nome, obras básicas. Todas as outras obras, após Kardec, são obras complementares. Então vamos às obras básicas. Ali, na Pedra Fundamental, no Livro dos Espíritos, já na introdução de número 4, Allan Kardec diz que médium é o intermediário entre o espírito e o homem, ou seja, o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material. Ainda na obra, vamos buscar uma outra definição. Na questão 495, definição dada em conjunto por São Luís e Santo Agostinho, quando se referem à mediunidade, lembrando que todos nós encarnados sofremos diariamente a influência dos nossos anjos guardiães. E se sofremos, é porque todos nós somos médiuns em níveis de sensibilidade diferentes. Todos os encarnados possuem esta capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Declaração essa que vem a ser ratificada por Kardec na Revista Espírita de 1869, quando ele diz que a mediunidade abarca a toda a humanidade, uma vez que todos somos diariamente influenciados pelas inteligências invisíveis, seja para o bem, seja para o mal. Os nossos mentores, os nossos benfeitores, nos intuem, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Nos dão a boa ideia, mas a decisão é nossa. Já os nossos obsessores, nossos irmãos ainda ligados ao mal, eles, além de intuir, eles tentam empurrar junto. Não querem saber do respeito ao livre-arbítrio. São influências que todos recebemos. Lá no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, Allan Kardec faz menção ao médium atuante. O que vem a ser médium atuante? Afirma Kardec, são aqueles que possuem faculdades patentes que se manifestam regularmente. São as faculdades mediúnicas, que é uma lista imensa. As mais conhecidas, psicofonia, o espírito falar pelo médium, psicografia, escrever pelo médium, vidência, clarevidência, audiência, clareaudiência, efeitos físicos, cura e tantas outras mais. Mas ainda nas obras básicas, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, cujo tema é: dai de graça o que de graça recebeu. Lembra a definição de Emmanuel? É a oportunidade, a melhor oportunidade dada por Deus para a redenção de seus filhos misérrimos. Nos deu essa oportunidade.
no item 10 desse capítulo, dá ênfase para que a mediunidade é uma coisa santa e deverá ser exercida com santidade. Santidade no sentido de seriedade. Ela só poderá ser exercida por utilidade. Utilidade, entenda-se, ao próximo, e não ao próprio médium. Jamais em benefício próprio, jamais por espetáculo, jamais por autopromoção, jamais sendo cobrada. Cobrada monetariamente ou de outras formas. Por quantas e quantas vezes o médium usa da sua mediunidade para criar uma relação de influência para com as pessoas e ele obter benefícios outros, que não o serviço ao próximo. É o médium que está se endividando mais ainda. Como falamos, a mediunidade sempre existiu na história da humanidade. Médium recebia os mais diversos nomes. Na Grécia Antiga, pitonisas, oráculos. Para os hebreus, os profetas, médiuns. Para os países nórdicos, os xamãs. Aos povos indígenas, os pajés. Para os cristãos, bruxos, magos, profetas, padres, pastores, iluminados. Existem dois grupos de médiuns: os missionários e os demais, que vamos chamar aqui de gerais. A partir de agora, quando falarmos em médium, estamos falando especificamente aos médiuns atuantes, aqueles que possuem as faculdades mediúnicas. Missionários. O grupo dos missionários trabalha no processo das missões, no campo das missões. O grupo dos demais trabalha no campo das provas, das expiações. O grupo dos missionários é um grupo seleto, bem pequeno, em relação aos demais. Eles têm por característica comum a humildade. Primam pela humildade. Não estão nem um pouco preocupados com os seus nomes, mas sim com o objetivo da missão ser realizada. São espíritos desenvolvidos que assumem responsabilidades, retornando à Terra em missões em benefício da humanidade. Se apresentam nas mais diferentes características mediúnicas. Alguns sábios, outros ignorantes, alguns apresentando algumas faculdades mediúnicas, outros muito mais ampliados. Por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma jovem, uma adolescente camponesa, analfabeta, e que na adolescência começa a ouvir as vozes dos santos, que as orientavam meios de ingressar na Guerra dos 100 Anos, pois ela teria a missão de auxiliar. Seguindo aquelas vozes, aquelas orientações, ela conseguiu se engajar nas forças. E logo assumiu a liderança de um pequeno grupo e, seguindo as instruções dos santos, conquistando vitórias tidas como impossíveis. Ela tinha as informações privilegiadas. E foi ganhando rapidamente notoriedade, respeito dos demais comandantes e até mesmo do rei. Quem ganha notoriedade, ganha respeito, mas também ganha despeito, inveja. E foi atraída por um sacerdote, um padre,
que a denunciou como bruxa, pois ela ouvia as vozes de Satã. Num auto de fé, julgada e condenada à execução imediata, foi posta de pé, amarrada sobre uma grande fogueira. E quando foram ao comando dos sacerdotes, quando foram atear fogo, ela pede por um crucifixo. Que bruxa pediria um crucifixo no seu momento derradeiro? Mas os sacerdotes negaram. E quando atearam fogo, um homem do povo tira o seu próprio crucifixo, coloca a ponta de uma vara e atravessa a chama, depositando aquilo em seu peito. E o fogo arde e ela se mantém impassiva, como se não sentisse absolutamente nada. E de repente, um único grito: as minhas vozes são de Deus. E desencarna. Naquele momento, um dos sacerdotes entreolha os outros e diz: acho que queimamos uma santa. Erro que só foi retificado pelo Vaticano 489 anos depois, em 1920, quando ela foi canonizada Santa Joana d'Arc, protetora da França. Só a nível de curiosidade, o espírito Joana d'Arc teve uma atuação importantíssima na divulgação do espiritismo, pois ela veio como mentora espiritual de ninguém menos que Leon Denis, o grande continuador da divulgação do espiritismo após o desencarne de Kardec. E a ele, Leon Denis, ela revelou ser uma das encarnações de Judas Iscariotes, que após tantas encarnações redentoras, voltou ao colégio misericordioso de Jesus. Outros missionários extremamente sábios, cultos, Eurípides Bassanufo, um médium de diversas mediunidades, cura, psicofonia, psicografia, bicorporeidade, é uma das faculdades mais raras, onde o médium ele consegue entrar num estado de transe, o corpo fica como que hibernando, se você for tentar acordar não consegue, e o espírito sai do corpo levando parte do perispírito, fica ligado por um cordão, e ele consegue assim se materializar em outro local para pessoas não médiuns, onde as pessoas veem, onde há tangibilidade. Aliás, não só Eurípides, Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, ele tinha este tipo de mediunidade, e foram vários os relatos. Um dos mais interessantes, está mencionado inclusive no livro dos médiuns, estava ele no monastério, ao púlpito, pregando aos seus companheiros, quando de repente foi avisado que o seu pai estava sendo julgado e seria imediatamente executado por um crime de morte que ele não tinha cometido. Ele se debruça sobre o púlpito, entra em transe e se materializa a 2.300 quilômetros de Pádua, em Lisboa, onde estava ocorrendo o julgamento. Ali, auxiliado pelo espírito da vítima, que lhe contou quando, como, onde, o porquê e por quem fora assassinado, Antônio de Pádua adentra o recinto e, com todos aqueles argumentos, consegue inocentar o seu pai. Argumentos que foram utilizados depois para a captura do verdadeiro criminoso. Ele sai do recinto, se dematerializa e desperta. Os seus companheiros de monastério ficaram todos em silêncio esperando, porque já sabiam, já conheciam aquele tipo de manifestação. Foram 53 manifestações como essas que fizeram parte do processo no Vaticano que canonizaram Antônio de Pádua em Santo Antônio de Pádua. Vamos a um outro missionário contemporâneo nosso aqui, Chico Xavier. Alguém tem dúvida
da missão amor tão bem executada. Um outro Chico, o de Assis. A reencarnação de João Evangelista. Recebe diretamente de Jesus a missão de plantar a humildade na Igreja Católica, que se tornava mais opulenta a cada dia. Cria a Ordem dos Franciscanos. Ordem que veio progressivamente, século a século, ganhando força no Vaticano, ao ponto de termos hoje um Papa franciscano, esse Papa maravilhoso que está aí, da Ordem de Francisco de Assis. Ficaríamos aqui a noite inteira falando sobre os missionários. Mas vamos falar dos gerais também. E os demais? Os médiuns gerais. Quais são as suas características? Na obra Emmanuel, livro de 1938, de autoria espiritual do próprio Emmanuel, pelas mãos de Chico, ele vem a afirmar que, em sua generalidade, médiuns não são missionários na real concepção do termo, mas almas fracassadas desastradamente em contrariedade às leis divinas, que para a redenção de seus passados obscuros e delituosos, assumem severos compromissos e responsabilidades ilimitadas. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna ou da inteligência, que retornam à terra se oferecendo em sacrifício em favor de um grande número de almas distanciadas da luminosidade da fé, da caridade e das virtudes. Fecha aspas. Emmanuel, sempre um grande disciplinador. O que ele quis dizer com isso? Médium, baixa a bola. Você não é especial. Muito pelo contrário. Você é um grande endividado. E está recebendo do Pai a grande oportunidade de redenção, servindo humildemente em benefício do próximo. Humildemente. Ou seja, baixar a bola já é chamar pela humildade, que é a característica dos missionários, pois a vaidade é a maior armadilha para o exercício da mediunidade. O exercício da mediunidade é um compromisso que nós, os médiuns, assumimos. A gente escuta, a gente pensa, fala assim: eu não pedi para vir médium, eu não queria ser médium, não pediu não, implorou por essa oportunidade. Assim, é mãos à obra. Porque a mediunidade mal exercida é endividamento aumentado. E como? Como exercer bem a mediunidade? Requer a educação mediúnica. Somente através da educação mediúnica é que o médium vai se capacitar ao bom serviço. E como é que se faz educação mediúnica? Em 3 frentes de trabalho: a educação intelectual, a educação técnica e a educação moral. Vamos aos 3. Creio que aqui todo mundo tem seu celular, ou quase todo mundo. Mas ouso afirmar que de 1 a 2%, no máximo, se der o trabalho de ler o manual todo.
A gente pega o celular e vai aprendendo ali no dedinho, no tranco. Resultado, paga-se uma fortuna no aparelho e se aprende a usar aí 10%, 15%. Quem usa muito bem usa 20%, 25%. Quando poderia estar fazendo muito melhor uso. A mediunidade é a mesma coisa. O médium, ele vem psico-organicamente diferente. E ele precisa aprender a potencialidade da sua mediunidade e como melhor trabalhar. Sem o manual, sem a leitura do manual, não vai adivinhar. O celular mal utilizado, a gente pode até escangalhar ou aumentar o consumo ou fazer. A mediunidade mal utilizada pode nos gerar com responsabilidades terríveis. Somente através do estudo a gente consegue. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma afirmativa do Espírito de Verdade, o comandante da operação, quando disse: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Não existe espiritismo sem estudo, mediunidade menos ainda. André Luiz, o benfeitor que tanto auxiliou na divulgação das revelações das características do mundo espiritual, na obra Conduta Espírita vem afirmar aos médiuns a obrigatoriedade do estudo, a começar pelas obras básicas, prioritariamente Livro dos Espíritos e logo em seguida Livro dos Médiuns. Porque se a gente inverter a ordem e começar a estudar pelo Livro dos Médiuns, vai navegar num oceano de dúvidas, porque a base está no Livro dos Espíritos. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, vem a afirmar que espiritismo se aprende através da limpidez cristalina de Allan Kardec. No próprio Livro dos Médiuns, na contracapa, pega ali e vai olhar, está escrito: Guia dos Médiuns, estudos especiais sobre as manifestações. É o manual do celular, está ali o manual a ser utilizado. Somente através do estudo. Exercitar mediunidade sem estudo é uma temeridade. Porque nós nos deparamos com situações inusitadas. E quando ignoramos, nós achamos. Se achei certo, tudo bem, mas se eu achei errado, estou criando misticismo, que está na contramão da doutrina espírita, que é a doutrina do esclarecimento. Feita a parte da educação intelectual, vamos à educação técnica. O que é a educação técnica? Colocar em prática. É o médium começar a trabalhar a sua mediunidade nas reuniões mediúnicas, pois não estará ali sozinho, estará com a equipe formada por outros médiuns já experientes, sejam médiuns ostensivos, sejam médiuns dialogadores, mas é importantíssimo que aquele médium que vai começar a trabalhar vista o manto da humildade, pois caberá aos demais estarem orientando para lhe dar mais certeza, mais confiança quanto à veracidade das suas comunicações, o quanto daquilo é teu pensamento, o quanto que é do Espírito. Isso é normal. E se a gente é orgulhoso, não quer receber a crítica, a gente não aprende. É só no dia a dia, no exercício da mediunidade, é que ele vai se desenvolvendo tecnicamente, ganhando cada vez mais confiança, apoiado pelo intelecto que já aprendeu o que tinha que aprender. Mas o que tinha não, a gente aprende todo dia. Educação moral do médium. Educação moral do médium é a educação moral do indivíduo.
do próprio indivíduo. Jamais conseguiremos um médium equilibrado numa pessoa desequilibrada. Bons espíritos se aproximam dos médiuns que estão afinizados com os ensinamentos morais do Cristo. Todos os espíritos, encarnados e desencarnados, eles se aproximam por similaridade, por afinidade. Estamos aqui reunidos numa segunda-feira porque temos afinidades pela doutrina espírita. Outros estão no templo católico, outros estão no campo de futebol, outros estão no baixo beneditrício pelas suas afinidades. Jamais bons espíritos se vinculam a médiuns não afinizados com os ensinamentos morais do Cristo. Maus espíritos se aproximam dos médiuns que estão afinizados com a ganância, com a vaidade, com a promiscuidade, sem compromisso com a verdade, pois é a similaridade. Participação anímica. Toda comunicação mediúnica existe a participação do médium. O médium treinado, e na doutrina espírita os médiuns têm que ser treinados, educados, o médium treinado, ele sabe que a comunicação é mente a mente. O espírito não tem aquele negócio de vestiu, incorporou. É mente a mente. Os pensamentos do médium e os pensamentos do espírito. Quando o médium não é educado, sofre até a manifestação tipo possessão. Nem lembro de nada depois, não sei nem o que eu fiz. Isso não existe no médium, dentro do médium educado. Ele mantém, inclusive, o seu senso crítico. Quando dá passividade a um irmão de ordem inferior que quer xingar, ele não xinga, ele segura. Se quer bater muito na mesa, ele não vai bater. Se está falando alto demais, ele vai segurar. A participação anímica sempre vai existir. Daí, no início, o médium ter essa insegurança. Será que aquilo era coisa da minha cabeça? Eu não tinha certeza, eu não falei porque eu não tinha certeza. Fala. O companheiro vai estimular a falar. Mesmo que ele esteja falando só problemas da cabeça dele, ele é um espírito, também a ser tratado, é uma catarse. Divaldo Franco vem a verbalizar que uma comunicação mediúnica em que 50% é do médium, 50% é do espírito, já é considerado uma boa comunicação. E que 90% do espírito e 10% do médium é ultra, super, excelente e são raríssimas. O importante é que o médium tenha o estudo para facilitar a comunicação, os trabalhos colocados pelo espírito. Por exemplo, vamos imaginar aqui no mundo material. Saímos a um passeio no local bem deserto, longe de tudo, e de repente um de nós se machuca, leva um tombo, se fere, a coisa é feia, não vai aguentar chegar, não tem socorro médico, o que que faz? Pega o celular e liga para o médico. Olha, está acontecendo isso, assim, assim, assim. O que que eu faço? O médico vai dar as instruções de como você prestar os primeiros socorros para tentar salvar aquela vida. Se aquela pessoa que está recebendo as orientações tiver noções de primeiros socorros, noções de fisiologia, noções de enfermagem, vai ter extrema facilidade em receber os ensinamentos do médico e salvar aquela vida. Mas se for uma pessoa que não sabe nada disso, o médico vai estar falando grego para ele, vai morrer. Não tem jeito. É assim que funciona. Quanto mais capacitado vai se tornando o médium ao longo de sua vida, sempre estudando, mais facilidade ele tem que os bons espíritos
passem as mensagens com muito mais facilidade, com muito mais segurança. Ele percebe o que é o pensamento dele e o que não é. Por isso a reunião mediúnica é algo muito sério. A equipe há de ser o mais homogênea possível. Médiuns treinados, educados. A reunião mediúnica é um ser coletivo. Toda a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se temos toda ali uma rede de médiuns conectados, mas que um deles está destoando, é o ponto fraco. Pois na hora que acontecer algo de inusitado, aquele que é menos preparado, basta ele ter dúvidas. Será que isso está acontecendo mesmo? Será que é isso mesmo? Ele quebra aquela força. A reunião mediúnica é um pronto-socorro. Um pronto-socorro de almas, espíritos que são levados ali, espíritos sofredores, de toda ordem. Espíritos obsessores que estão perdendo séculos atazanando a vida de alguém por vingança. E ali nós vamos esclarecê-los. Vamos tentar mostrar que o maior prejudicado é ele. Qual é o caminho certo? Por isso, é de extrema responsabilidade. A equipe mediúnica não bem preparada é como a gente abrir aqui do lado um pronto-socorro com os melhores equipamentos, mas não tem médico. Ah, mas tem uma opção de gente bem intencionada ali, eles vão atender. Vai atender os casos corriqueiros. Mas na hora que vier um caso mais sério, se for atender, é até pior. Pode até piorar. É assim que funciona a reunião mediúnica. Por isso, o dirigente da reunião mediúnica, ele tem que ser criterioso. Por vezes ele fica com medo de diminuir o contingente. É melhor, menor quantidade e maior qualidade. Ótimo se tiver quantidade e qualidade. Aliás, a reunião mediúnica é um pronto-socorro para nós também, encarnados que estamos ali trabalhando, porque são tantos testemunhos de espíritos em sofrimento por erros cometidos, e eles revelam os erros. E de vez em quando a gente está escutando ele falar, mas caramba, eu ainda cometo esse tipo de erro. Olha eu daqui a pouco dando passividade em alguém aqui para ser tratado. Se a gente identifica o erro no outro, por que eu tenho que continuar errando? Então ela nos socorre também. Aliás, qual é a primeira diretriz de qualquer casa espírita? Ser um educandário. A casa espírita tem como diretriz número 1 ser um educandário de almas, encarnadas e desencarnadas. As almas encarnadas que aqui estão vieram no objetivo de a cada vez que está aqui, está se melhorando. As desencarnadas, 3 vezes mais, vêm também com o mesmo objetivo. Assim, quanto mais qualificada estiver a equipe mediúnica da casa, maior será a eficiência desse educandário. Mas a mediunidade tem as suas armadilhas, os seus riscos, todos ligados à vaidade. A vaidade é que abre a brecha para a falência de um exercício mediúnico. Ficaríamos aqui a noite toda falando. Nós vamos falar, não temos tempo, vamos falar só das 3 mais importantes. A primeira delas é da falsa comunicação mediúnica, movida somente pela vaidade. Por vezes acontece de um médium, naquela reunião não deu passividade nenhuma, está desligado da tomada. Na segunda, em outra não deu, e ele começa, por vaidade, fala assim, não, eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa. Aí fala, só para não ficar mal na fita. Isso quando não pior. Quando não faz uma falsa comunicação, como sendo de um benfeitor orientando isso ou aquilo, para mudar alguma coisa dentro ou fora da casa mediúnica. Impor as suas ideias, como sendo do benfeitor.
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, o espírito Erasto, só para lembrar, Erasto foi um dos discípulos de Paulo de Tarso e é um dos autores das obras kardecianas, avisa: falsos profetas, ou seja, falsas comunicações. Uma terrível justiça vos aguarda. Tendes certeza disso. É claro, utilizar de algo que o Pai nos deu para fazer o bem, para fazer o mal, o endividamento é muito maior. A segunda armadilha que vamos falar, encontramos no Livro dos Médiuns, item 196. Chama-se fascinação. É quando o médium, pela vaidade, todos nós temos vaidade ainda. Estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos contidas ali, reprimidas, tentando acabar com elas, mas ainda temos. É quando o médium dá passividade a um espírito enganador. Um pseudo-benfeitor, ou uma pseudo-rainha, um pseudo-artista, alguém com notoriedade. E o médium, pela vaidade, caramba, fui eu que dei essa passividade. Ele escolheu a mim. E quando ele pensa assim, o espírito percebe e se atrela. Opa, esse é meu. E volta a comunicar, e volta mais uma vez, e iludido pela vaidade, o médium vai se fascinando cada vez mais por aquele espírito, o falso benfeitor, abrindo totalmente a guarda da sua mediunidade para o uso que ele irá fazer. Deus sabe lá, um espírito que não tem compromisso com a verdade, o que vai fazer com a mediunidade daquele médium. A terceira, encontramos no Livro dos Médiuns, capítulo 23, chama-se Divinização do Médium. É perigosíssimo. Também pela fresta da mediunidade do médium. Mas ele não é culpado sozinho, porque a própria equipe mediúnica, a própria equipe da casa é que provoca essa divinização quando começa a elogiar as diferenças daquele médium. Não, fulano de tal, Malcus, olha, as melhores mensagens vêm por ele. Os melhores passos são dele. Sinto até calor quando eu recebo o passo dele. O melhor isso, o melhor aquilo. E o médium, ao perceber isso começar, ele gosta. Ao invés de ele neutralizar, ele deixa alimentar. E aquilo vai se divinizando. Já que a vaidade dele, ele deu vazão à vaidade dele, o que acontece com os bons espíritos que estavam ligados a ele? Saem, se afastam. E aqueles espíritos enganadores chegam ali com o mesmo nome do outro. E aí vai aumentando aquele processo de divinização que leva à dependência psíquica. São pessoas que não tomam decisões sem consultar o seu guru, o seu médium, ou o guia do seu médium. Casamentos são desfeitos, sociedades são desfeitas, infidelidades são autorizadas. Não, vocês podem, porque vocês são amores de muitas vidas. História da carochinha. Nada justifica. Atrocidades são cometidas. Fatalidades. Quem não se lembra do pastor Jim Jones? 1978, novembro, levou ao suicídio coletivo 918 pessoas, divinizadas pelo médium Jim Jones. Ah, mas ele era pastor. Um bom pastor é um médium. Um bom padre é um médium. Um monge é um médium. É a divinização. Neste mesmo livro, Livro dos Médiuns, capítulo 20, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos venerandos: qual o médium mais perfeito? E eles respondem: bem sabes que a perfeição não existe na Terra, pois médium perfeito seria aquele que espírito algum sequer ousasse tentar enganar. E eles tentam o tempo todo.
E por isso a gente tem que estar atento. Chico Xavier, alguém tem dúvida sobre a qualidade mediúnica de Chico Xavier? No entanto, durante algum tempo ele foi enganado por um pseudo-benfeitor. Conseguiu enganar Chico. Até que em determinado momento eles tropeçam. É uma palavrazinha de maledicência, uma palavrazinha de rancor, que não é característica de um benfeitor. E Chico percebeu e o desmascarou. E ele deu uma gargalhada porque enganou durante algum tempo. E foi embora. Chico foi tirar satisfação com Emmanuel. Emmanuel, você é meu benfeitor, você é o meu guia, meu guardião. Você viu que estava sendo enganado e não me avisou? Emmanuel não perdia a chance de disciplinar e disse: isso é para que você aprenda que é falível e que precisa guardar mais e mais na humildade. Se serviu para Chico, imagina para a gente. É muito comum a médiuns, em reuniões mediúnicas, médiuns que só dão passividade aos irmãos sofredores. E ele pensa assim: caramba, não vem um benfeitor me deixar uma mensagem por mim, uma carta, uma coisa bonita, vai pelas outras pessoas, mas nunca vem ninguém, eu só recebo aqui comunicação de dificuldades. Não há de ter frustração nisso, porque quem comanda as comunicações, quem é que determina quem vai dar passividade a quem, é a equipe espiritual. O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Médium nenhum em tempo algum pode dizer: vem amanhã lá em casa a tal hora porque eu vou dar passividade para fulano de tal. Não vai, é farsa. O telefone toca de lá para cá. Então, na equipe espiritual, se está direcionando àquele médium somente irmãos sofredores, é porque sabe que ele está capacitado a recebê-los e auxiliar no seu processo de redenção. Para os piores enfermos, os melhores médicos. Isso nos faz lembrar que quando Chico foi inaugurar o Centro Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, Emmanuel convida São Luís para ser o patrono da casa, o mentor espiritual da casa. E São Luís aceita com a seguinte condição: que 70% do tempo do médium Chico Xavier fosse utilizado para os necessitados e somente 30% para o trabalho das psicografias. Se Chico fez 400 e tantas obras com 30%, imagina quantas almas ele deu assistência com os outros 70%. Finalizamos com duas frases do Mestre Jesus. A primeira, quando ele disse: felizes aqueles que trabalham no campo do Senhor, sem interesses próprios e com foco na caridade. E a segunda frase, quando disse: fazei brilhar a vossa luz enquanto ainda é dia. Não vamos esperar escurecer para buscar um pouquinho mais de luz nesse nosso processo evolutivo. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus,
que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeita os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.